Ok, pessoal, meu nome é Lacimir, sou formado em eletrotécnica, sou graduado em administração de empresas e tenho mais ou menos 20 anos de experiência com transporte público através das vans, do táxi e agora também através do Uber. Quero desde já agradecer a oportunidade de contribuir um pouco com minha experiência, com a opinião também minha e de alguns colegas que a gente vem falando e discutindo há algum tempo. Quero também agradecer, dizer e elogiar a equipe, dizer que o assunto é pertinente e dizer também que as questões e o roteiro aqui dessa entrevista foi bastante inteligente. E sem mais delongas, vamos para as perguntas. Como funciona o transporte alternativo em Feira de Santana? Existe alguma organização, horários e rotas específicas? Sim, existe sim. Para quem não sabe, o transporte alternativo, na verdade o nome é STPAC, é Serviço de Transporte Público Alternativo Complementar, Lei de 1997, e o número da lei é a 1889, lei que foi sancionada no governo do prefeito José Falcão, e desde então o transporte alternativo, assim, mais conhecido, foi regulamentado. Existia antes, mas só foi regulamentado em 1997 e desde então o transporte público em Feira de Santana, através das vans, é um transporte legalizado. A segunda pergunta: existe alguma contabilização ou estimativa de quantos passageiros utilizam o transporte alternativo em Feira de Santana diariamente? Não, não existe. Não existe nem de forma absoluta, não existe nem para o alternativo, nem para o transporte de ônibus passageiro. Porque o transporte alternativo, existe sim uma contabilidade de cada carro, cada dono de carro faz sua contabilidade diária, mas isso nunca foi feito assim de forma geral, então a gente não tem esses números para passar para a população, mas estima-se que em média 30 a 40% dos passageiros da população que usa o transporte público de passageiro, esses 30 a 40% passam pelas vans do transporte alternativo. Então não existe esse número. Esse número também tende ultimamente a cair devido ao uso do cartão, que é exclusivo do transporte através do ônibus, transporte público através do ônibus. Hoje um empregado, uma pessoa que trabalha numa empresa, ele é praticamente obrigado a usar o cartão que foi substituído, o cartão que substituiu o Vale Transporte. Então, quando existia o Vale Transporte, era uma moeda que as pessoas usavam tanto na van como no ônibus, e a partir de então que começou a modernizar e a colocar os cartões, esse recurso não foi oferecido às vans. Então, hoje, o transporte alternativo em Feira tem sofrido, e a população também, porque ela fica refém dos ônibus. E os permissionários que têm suas vagas no transporte alternativo têm sofrido com o baixo número de passageiros que têm entrado nos seus carros, fazendo assim que a sua renda diariamente tem diminuído. Então é uma questão que tem que ser discutida. Tem colegas, através de cooperativas e associações, que têm pleiteado junto ao poder público a implantação desse sistema de cartão também nas vans, para que a população tenha maior opção e também a renda e o número de passageiros das vans retornem, para que equilibre assim o sistema e a gente possa dar continuidade, dar continuidade no serviço. A terceira pergunta:
As vans e ligeirinhos atendem os bairros periféricos e aqueles não cobertos pelo transporte público convencional. O ligeirinho eu não posso dizer nada, porque o ligeirinho não é um transporte ainda legalizado. Então, por não ser um transporte legalizado, é claro que eles vão escolher as melhores linhas mais próximas do centro da cidade e que tenha maior fluxo de passageiros. Então, eu não sei dizer nada sobre isso. A única coisa que eu sei dizer é que realmente o transporte alternativo ele hoje é exclusivamente na zona rural, né, onde atende tanto a zona rural como a periferia, né, que geralmente a periferia de Feira de Santana estão concentradas mais na zona rural, por ser um município geograficamente pequeno. Praticamente quase toda a periferia de Feira de Santana se encontra ou na fronteira ou já dentro das zonas rurais de Feira de Santana. Qual a sua opinião como profissional e cidadão sobre mobilidade urbana do município de Feira de Santana? Quais são os principais problemas? Minha opinião sobre a mobilidade em Feira de Santana é que a gente tem que melhorar bastante. A gente vê que se escolher um sistema exclusivo de ônibus, a gente não tem, o passageiro não tem nenhum tipo de opção a não ser o ônibus. Então, as vans que rodavam na criação do sistema, quando foi implantado o sistema em 1997, eles concorriam com ônibus em todas as linhas. Isso fazia com que o passageiro, em menos de 10 minutos, ele saía de sua residência e praticamente já se encontrava no seu ambiente de trabalho. Hoje um passageiro ele passa 40, 50, uma hora e meia no ponto de ônibus e esperando só o ônibus. Ele não tem outra opção, né? Se criou além da van, se criou também um táxi lotação que não foi para frente, a lei não foi nem colocada em votação na Câmara de Vereadores. A gente não tem ciclovias na cidade de Feira de Santana. Se fez uma obra, se está fazendo uma obra do BRT, mas essa obra, que poderia ser uma grande oportunidade de fazer ciclovias ou ciclofaixas, a depender da necessidade, não foi contemplado. Então, a pessoa que tem sua bicicleta, de repente quer ter uma vida mais saudável e sem poluir o meio ambiente e deseja de ir sair de sua casa para o seu trabalho usando uma bicicleta, é quase impossível no centro da cidade de Feira de Santana. A questão do ônibus velhos, sucateados, que já vêm de outro estado, outros municípios, já como velho para cá, para a cidade de Feira de Santana. Alguns novos que estavam aqui já foram devolvidos foi devolvido por falta de pagamento, alguns. Então, assim, temos uma dificuldade muito grande na mobilidade de Feira de Santana. A cidade não foi feita, não foi pensada para os pedestres, a gente vê muita dificuldade. Agora, mesmo com a implantação desse BRT, a gente vê que vai ser bastante difícil para o pedestre ele descer num ponto, no canteiro central da cidade, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Eles vão ter que atravessar uma pista, né, em meio ao trânsito de Feira de Santana, que já é caótico. Temos visto também que não está vindo nenhum tipo de preocupação com a questão do trânsito também de veículos. Tanto que vai diminuir mais uma faixa na Getúlio Vargas, vai diminuir uma faixa na João Duval e vai diminuir uma faixa na Maria Quitéria. Então, o trânsito de Feira de Santana, que já é um caos, vai ficar pior. Vemos obras e abertura de cruzamentos, muito sem nenhum tipo de estudo, de forma aleatória, como se deu certo, deu. Vemos algumas trincheiras que foram feitas para tentar aumentar
o fluxo do veículo, fazendo com que assim, diminua o tempo do ônibus, e tanto do ônibus como os carros, os veículos nas avenidas, mas na verdade isso só diminui em um trecho, mas estrangula em outros trechos. Um exemplo da João Duval, quando você vem do sentido shopping para o Tomba, você passa por aquela trincheira, é rápido, claro, mas quando chega lá na rotatória do Tomba, você pega um engarrafamento e todo o tempo que você ganhou entre a Getúlio Vargas e a Presidente Dutra, você vai perder lá nessa rotatória do Tomba. Então são obras que não foram devidamente estudadas ou pensadas. Eu acredito que deveriam haver mais ouvir mais um pouco a opinião da população, ter mais audiências públicas sobre a questão do transporte, sobre a questão da mobilidade em Feira de Santana, ouvir de repente algumas entidades, como também a gente vê deficientes visuais, deficientes cadeirantes, que também não tem nenhum tipo de acessibilidade. Então, na verdade, quem anda no centro da cidade de Feira de Santana é um verdadeiro desafio, uma verdadeira aventura. Seja a pessoa pedestre, seja uma pessoa deficiente, seja o motorista de ônibus, seja o motorista de táxi, seja o motorista particular que tem seu veículo, seja o ciclista, seja os carroceiros, todos eles é um verdadeiro desafio transitar no centro da cidade de Feira de Santana. Além de que, com todo esse caos, ainda existe uma indústria de multa, de um trânsito que não oferece nenhum tipo de mobilidade e que é um caos, e mesmo assim não existe nenhum tipo de consideração para o agente de trânsito, que ao invés de proporcionar ou ajudar para que o trânsito seja mais organizado, na verdade são verdadeiras máquinas de multar aqui no trânsito de Feira de Santana. Vamos para a próxima pergunta. Quais os desafios enfrentados pelos profissionais que trabalham nesse meio? Os profissionais de van, o grande desafio é justamente esse. A gente van alternativo. Não temos nenhum incentivo do poder público, não temos nenhuma linha de crédito, não temos nenhuma isenção de impostos, na verdade, não temos isenção de IPVA, não temos isenção não temos estímulo do governo, seja o municipal, estadual, federal, para podermos comprar carros com isenção de impostos, como IPI e ICMS. Então, na verdade, não temos nenhuma ouvidoria para poder, de repente, contribuir e dar opinião para que o sistema seja mais eficiente. Não temos nada para poder, a não ser a força e a coragem de sair todos os dias para correr atrás do pão, tanto do motorista, que normalmente é proprietário, como do cobrador, que é um funcionário. E, na verdade, cada carro é tipo uma microempresa, né, que atrás dele ali existem várias famílias que se sustentam, como o motorista, o cobrador, o dono da oficina, o borracheiro, né, o cara que vende a peça, as autopeças, né, o lugar onde compra-se o pneu, o dono de postos. Tudo isso gira dentro no comércio de Feira de Santana. Então, hoje temos o sistema alternativo, ele hoje gera muitos empregos. Então, fora isso, a gente não tem nenhum tipo de incentivo, só a força e a coragem. Tentamos nos organizar como cooperativa, mas de
de forma geral, quase que passamos despercebido pelo setor público de Feira de Santana. Não vou dizer nomes nem cargos, mas o que existe realmente é como se fôssemos invisíveis. Então, os problemas enfrentados justamente são esses. Muita perseguição, muita cobrança em cima de cada carro, né, seja de conservação, seja de quantidade de passageiros. Para você ter ideia, tem vans hoje que tem até 25, 30 lugares, mas foi determinado que só podemos rodar com 20. Se a gente tiver em um bairro que tem uma demanda que atenda mais, ou no distrito que atenda mais passageiros, não podemos colocar um carro maior. Então, só existe uma cobrança para fazer com que a coisa fique como está, não evolua. Então, o que, de repente, se esse vídeo for compartilhado e levado para o poder público, pedimos que o secretário, de repente, de transporte público, prefeito atual de Feira de Santana, o secretário, por sinal, o mais novo, o atual, tem sido uma pessoa mais aberta para o diálogo. Pedimos também que o prefeito também abra um canal de diálogo com o transporte alternativo de Feira de Santana, que tem feito um papel essencial e fundamental, né, em Feira de Santana. Sem o transporte alternativo, hoje o transporte público seria um caos, porque os ônibus, com certeza absoluta, não daria conta da demanda. Vamos para a próxima pergunta. Caso o transporte alternativo deixasse de funcionar, a demanda da cidade seria atendida de maneira efetiva, em sua opinião? Claro que não, né? Só para ratificar o que já tinha falado na outra questão. De forma alguma, o transporte público de passageiro através do ônibus atenderia todas as demandas, porque existe até locais onde a van vai que o ônibus não tem nem condição física, assim, se assim posso dizer, de entrar, porque a gente vai realmente atrás do passageiro. Então, lugares bastante apertados, na zona rural. Então, hoje, com certeza, além do grande número de passageiros que nós transportamos hoje, o transporte público através do ônibus não comportaria, né, essa demanda se o alternativo parasse. E também o ônibus nunca vai e nunca fará o serviço que o alternativo faz, seja por questões de acesso, né, seja por questões também pela quantidade que seria enorme de passageiros. Então, com certeza, não atenderia. Por sinal, algumas linhas, né, agora nessa licitação nova que teve transporte alternativo, algumas linhas, as empresas de ônibus não têm nenhum tipo de interesse em estar querendo passar para o transporte alternativo atender. Isso é uma questão de estudo que ainda está em análise, não existe nada concreto, mas a empresa de ônibus também, ela não quer, como se diz um ditado, né? Ela só quer o filé, ela não quer roer o osso. Então esse osso, muitas vezes ela está querendo passar para que o transporte alternativo faça. E ela quer comer o filé e quer comer o filé sozinho, né? A gente vê que hoje o grande inimigo, entre aspas, o grande concorrente hoje das empresas de ônibus é o transporte chamado ligeirinho, transporte clandestino chamado ligeirinho, que tem roubado grande número de passagem dos ônibus, mas as empresas de ônibus atribuem essa queda de arrecadação ao transporte alternativo, porque como é um transporte legalizado, então o poder público tem um poder de atuação sobre cada carro. Já o ligeirinho, por não ser um transporte
legalizado, o poder público não tem nenhum tipo de atuação e também não tem feito nenhum tipo de medida de repreensão, né, para que se acabe esse transporte que tem trazido grandes danos no transporte público e passageiro em Feira de Santana, fazendo assim com que o transporte tanto alternativo como o de ônibus fique inviável, já que não existe nenhum tipo de prestação de conta, nenhum tipo de imposto pago, não existe nenhum tipo de controle, então tem sido um dano. Então, há que se fazer um estudo ou de legalização de alguns carros desses, chamados ligeirinhos, padronizar, ou colocar fiscalização na rua para poder que se acabe com esse tipo de serviço que tem trazido tantos danos para nós como permissionário ou para as empresas de ônibus. Vamos para a próxima pergunta. Como funciona a relação do município, prefeitura, CNTT e secretarias com a categoria de vocês? A relação do poder público, de forma geral, é só de disciplina, né? Se por acaso chega alguma denúncia na Secretaria de Transporte, primeiro que a gente não tem nem o direito da ampla defesa. O veículo da gente já é apreendido, passamos lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, para explicarmos o que foi que aconteceu, se foi verdade ou não, porque a gente sabe que existe vários tipos de denúncias, são algumas legítimas, outras não. As outras pode ser até um trote, ou até denúncia de alguns colegas, que infelizmente a gente sabe que em todo meio existe aquelas pessoas que tentam trabalhar de forma correta, mas existem pessoas também que não trabalham de forma correta assim. Então, qualquer tipo de denúncia que tiver transporte alternativo em Feira de Santana, qualquer pessoa que ligar para a CNTT, imediatamente o veículo é apreendido e a gente fica lá fazendo a defesa e até chegar na mão das pessoas responsáveis para analisar aquilo ali. De repente, aí a sua vida é toda revista, vai para a pasta, vê toda a documentação, vê se o veículo está todo em dias, vê se o documento do motorista está em dias, do cobrador está em dias. Se em alguns casos extremos, faça uma nova vistoria, tudo isso o seu carro está ali parado. Não esquecendo que o carro, quando ele deixa de rodar, de pegar seus passageiros, ele deixa também de ganhar. E muitos, e quase todos, ou seja, 80% dos permissionários, só tem aquela fonte de renda. Então imagine vocês, de repente uma denúncia infundada, o tanto de prejuízo que um motorista ou um dono de linha tem ao ficar 3 dias parado para fazer uma defesa que muitas vezes pode ser até de acusações que são injustas. Então, é esse tipo de relação que temos hoje com o poder público. Repito, hoje, com esse novo sistema, com a nova licitação, abriu-se um canal com esse secretário atual que tem sido bastante aberto para o diálogo, tem até dado algumas ideias, tem feito com que o sistema realmente melhore um pouco, mas o que se existe é uma cobrança muito grande. Hoje a gente não pode, de forma alguma, andar com nenhum tipo de excesso de passageiro, mesmo quando temos carros que permitem que o passageiro fique em pé, como micro-ônibus, e se de repente a gente com micro-ônibus for pego, um passageiro em pé, mesmo o veículo permitindo, esse carro é apreendido. Veja só, quantas vezes todos vocês aí, mesmo que não usem o transporte público de passageiro através do ônibus, quantas vezes você já viu um ônibus superlotado? Passageiro até saindo pela janela, assim, claro, né? Não é literalmente, mas a gente vê gente como se fosse uma sardinha na lata. E você não vê nenhum ônibus desse apreendido. Então, há, assim, uma cobrança muito grande em cima do alternativo, uma exigência rigorosa em cima do alternativo, quando não existe nenhum tipo de
de rigor para as empresas de ônibus. Basta você andar no trânsito de Feira de Santana, você vê ônibus furando sinal, você vê ônibus parando fora do ponto, você vê ônibus parando no meio da pista, e você não vê nenhum tipo de fiscal da CMTT ou um agente de trânsito notificando ou orientando esse ônibus para um lugar correto. Pelo contrário, hoje, se você sair no horário de pico em Feira de Santana, a partir das 6 horas, você vai ver um funcionário da CMTT, um agente de trânsito, seja lá quem for, mas com a viatura CMTT, tomando conta do ponto, como se o ponto de passageiro fosse um ponto de ônibus. Então, ele fica ali o tempo todo para que, como se fosse um funcionário, um preposto da empresa de ônibus, tomando conta daquele ponto para que só o ônibus possa parar ali e fazer o embarque e desembarque dos passageiros. Então, é uma coisa tão fora do comum que beira uma coisa estranha, porque hoje, mesmo as vans rodando para o distrito, antigamente a gente podia, no roteiro do ônibus ou no roteiro da van, parar e pegar e desembarcar passageiro na rota da van. Se você for para o Limoeiro, para o Almísio, você vai passar pela Presidente Dutra. Então, se tiver um passageiro de Almísio na Presidente Dutra, você para e embarca. Se tiver um passageiro que quer de repente descer, esqueceu alguma coisa, vai para algum lugar ali próximo, quiser desembarcar, desembarca. A Prefeitura proibiu isso. A Secretaria de Trânsito proibiu isso. Então, hoje, os passageiros que rodam dos distritos, eles perderam o direito de envio. Então, se o passageiro embarcar na van, de repente ele embarcar na van ali na Avenida Sampaio, ou seja, ali na Barão do Rio Branco, seja onde for, se ele embarcar na van, ele só pode descer no destino final, ele não pode descer no meio do caminho. Então, se um passageiro de repente precisar, esqueceu alguma coisa, passou mal, ou quer fazer uma coisa, se ele descer, a van é apreendida. Então, a gente vê que temos grandes desafios aqui em Feira de Santana. As coisas, em vez de se modernizar, estão regredindo. E o passageiro agora perdeu até sua autonomia de ir e vir. Então, temos que melhorar bastante esse sistema de transporte público em Feira de Santana. Vamos para a próxima pergunta. Recentemente, preposto ligado aos profissionais que trabalham com transporte alternativo ocorreram em Feira de Santana. O que se pretende com essa mobilização? Alguns protestos que ocorreram aqui em Feira de Santana foram justamente para não ter a nova licitação, porque quase todos estavam com problemas financeiros, não tinham o dinheiro suficiente para participar de uma nova licitação. Muitos empresários em Feira de Santana querendo entrar, não sei com qual finalidade, mas querendo entrar no sistema alternativo, querendo adquirir uma vaga. Então, fizemos algumas manifestações para ver se realmente impugnava a licitação, algo que não aconteceu. Então, algumas pessoas fizeram essa mobilização para isso. Outras mobilizações também foram feitas para realmente chamar a atenção do poder público para alguns excessos dos seus agentes. Pra você ideia, qualquer pessoa hoje que entrar na CMTT, seja ela quem for, ela pode de repente dar uma voz de atuação e aprender um veículo. Não existe uma pessoa específica, não existe critérios. Basta uma denúncia e não precisa nem saber se é verdade ou mentira, o carro já é apreendido. A questão dos passageiros, você poder de repente ter um veículo maior,
ou um veículo que permita o passageiro em pé também não pode. Então muitas coisas que não podem, entendeu? Questões de estrada também, às vezes com sua manutenção precária. Então são várias reivindicações. Na verdade, cada motorista e permissionário de van, hoje em Feira de Santana, é um sobrevivente, é um herói. Ele sai ali para ganhar um pão, além dos marginais que todos os dias têm assaltado os veículos, tomando a renda do dia de cada profissional que está ali. Além disso, temos também os agentes do poder público, que sem nenhum tipo de critério, muitas vezes têm apreendido os veículos e têm levado para o pátio, para depois então fazer uma defesa, para depois então soltar o veículo, e nisso aquele pai de família fica sem sua renda. Claro, já deixando bem claro aqui, que muitas apreensões são realmente justificadas. Então, o ser humano não é perfeito, então nenhum tipo de sistema, nada no mundo vai ser perfeito, porque o ser humano não é perfeito. Então, existem suas falhas, que realmente deve ter a atenção e a repreensão devida, né? Mas o que a gente vê no dia a dia são excessos que podem ser evitados e que muitas vezes a gente faz manifestações para ser ouvidos, já que existe mais ruído do que comunicação entre os permissionários do transporte alternativo e o poder público. Vamos para a próxima pergunta. Atualmente, os aplicativos de transporte como o Uber vêm conquistando o espaço cada vez mais significativo na composição da mobilidade urbana brasileira. As vans e ligeirinhos foram atingidos por esse fenômeno de alguma forma? Sim, e como? O Uber, na verdade, os transportes por aplicativo, seja o Uber, seja 99 Pop, seja outros aplicativos que existem aí, em Feira de Santana existem pelo menos uns quatro aplicativos aqui na cidade. De certa forma não tem surtido uma grande influência, tanto no alternativo como também no transporte público de passageiro através do ônibus. Há assim se for ver, há uma queda, mas é insignificante, porque na verdade é como eu falei, o passageiro hoje ele tem um cartão, ele é obrigado a usar o ônibus, seja na zona urbana, e na zona rural o Uber não vai, porque é muito longe e ele não vai buscar ninguém. Então, dificilmente um Uber vai em Jaíba buscar um passageiro. Então, não tem, ou vai em Jaíba, vai no Limoeiro, vai em Terra Dura, ele não vai. Ele pode até levar, mas ir buscar não vai. Então, não tem surtido muito efeito nesses dois modais. Mas, sim, o táxi tem sofrido bastante, mesmo porque é uma concorrência desleal. Vou ser sincero, o Uber ele é um sistema de transporte caro, mas foi lançado com preços populares. Se você colocar na ponta do lápis, se você levar 2, 3 pessoas, sai mais em conta do que você pegar um ônibus. Então, assim, é um sistema caro, mas com preços populares que dificilmente em Feira de Santana vai se sustentar. Eu acredito que depois que passar essa onda das pessoas entrarem no aplicativo e começar a operar, ele vai se dar conta de que não era nada aquilo que eles estavam imaginando. A cidade de Feira de Santana ela é populosa, mas sua extensão territorial é pequena, e a gente vê que a maioria das corridas do Uber às vezes não dá nem para cobrir o custo do trajeto. Então, imagine você trabalhar 8 horas, 10 horas por dia, e quando chegar no final do dia, você fizer a sua conta. Normalmente você dá para pagar o combustível, né, e levar um pão,
um açúcar, alguma coisa para casa. Então ninguém vive nesse mundo só para pagar as contas. A pessoa também tem direito a outras coisas, né? Assim a Constituição do nosso país diz que o homem tem direito a lazer, a moradia, a educação e tantas outras coisas. E dificilmente a pessoa hoje que opera o Uber terá todo esse tipo de trabalho, ou todo esse tipo de regalia, né, através do dinheiro ali trabalhado. Então o Uber não tem afetado a alternativa, não afeta também o transporte de ônibus, tem sim prejudicado em muito o transporte de táxi em Feira de Santana. E também a gente já vê, como era uma novidade, a gente vê que o transporte até de aplicativo que veio com um serviço diferenciado de atendimento à população, a gente vê que esse serviço tem caído sua qualidade dia após dia. Porque não há nenhum tipo de critério, primeiramente de escolha, né? A pessoa não precisa ser residente nem estar com o carro emplacado no município de Feira de Santana, então já é uma outra dificuldade, porque muitas pessoas de cidades menores aqui, como Santa Bárbara, Serrinha, Irará, Tanquinho, tantos carros aqui em final de semana rodam com motoristas que não conhecem a cidade. Isso traz uma insegurança, traz um mau serviço para o usuário. Além até de colocar em vida a vida dele e da pessoa que está transportando, de repente cair numa área ou zona de risco sem conhecer a cidade. Então o Uber, a ideia é boa, mas a forma que ele está operando e com os valores que estão operando em Feira de Santana dificilmente vai se sustentar. Basta acabar o ciclo de pessoas que estão saindo, outras entrando, para que a gente veja que esse número de pessoas que estão trabalhando e operando o Uber vai diminuir bastante. Outra coisa também é que tem que ter uma preocupação também com o transporte de táxi em Feira de Santana. Claro que, ao contrário do Uber, que veio com uma proposta diferente de atendimento ao cliente, o táxi a gente via que também existia uma grande queixa dos usuários de falta de gentileza, de educação, né, dos motoristas de táxi. Então, o motorista de táxi também tem que se qualificar, buscar melhorar, de repente também se adequar à nova forma de os passageiros os clientes usar o transporte, né? Seja através de aplicativo, da internet e etc. Então, o Uber não atrapalha a alternativa, não atrapalha as empresas de ônibus. Vamos para a próxima pergunta e talvez eu acho que é a última. Para finalizar, já que falamos de mobilidade urbana e transporte público, qual a sua opinião sobre o BRT? A minha opinião sobre o BRT é quase unânime de todas as pessoas que moram em Feira de Santana, sabe? Que foi uma obra que foi levada à frente nos peitos, né? Como se diz o ditado. O prefeito quis, o Zé Ronaldo quis que esse projeto fosse adiante e ele foi levado adiante. A ideia do BRT não é ruim, mas a forma que está sendo feita e as várias adaptações que estão sendo feitas talvez não vai dar o resultado esperado. A gente vê que o BRT ele foi feito e está sendo feito na Getúlio Vargas, indo até o Sim, ao centro da cidade. E parece que também vai ter na Maria Quitério, na João Duval. Mas não vai por Feira 10, não vai por Feira 9, você não vai ali por Campo Limpo, para Asa Branca, você não vê esse BRT indo lá para o Tomba, que são bairros populosos, onde as pessoas realmente usam, carecem, necessitam do transporte público. A gente vê que vai ser obras, muita mudança nas principais avenidas de Feira de Santana, tirando os retornos e colocando cruzamentos, enchendo a cidade de sinaleira. Então, tirando uma das vias, a pista de rodagem dos carros, diminuindo a quantidade assim
de vias, e isso vai dificultar bastante o trânsito de Feira de Santana, já que já é complicado. Então, eu acredito que o BRT, quando entrar realmente em operação, ele não vai trazer, talvez, o custo-benefício não seja o esperado. Até as empresas de ônibus, que são elas que vão operar, a gente vê que, por várias vezes, através de reportagens nas mídias, que ela não tem nenhum tipo de interesse em comprar ônibus articulados com ar-condicionado para operar esse sistema. A gente vê aí alguns ônibus fazendo teste na cidade, ou no caso, essa semana, no dia 14/12/2018, a gente viu um ônibus grande, talvez seja para implantar o BRT ou fazer um teste para ver se esse ônibus pode substituir o ônibus articulado, eu não sei. Eu acho que deveria ter maior esclarecimento de como vai funcionar isso, ter mais audiências públicas, ver a necessidade. Eu acho que vai trazer mais transtorno do que benefício à população. Mas vamos aguardar para ver, né? A gente tem que sempre torcer para que a nossa cidade cresça de forma organizada. Por sinal, a gente tem a cidade nossa aqui tem um plano diretor, se eu não me engano, de 1992. Imagine vocês, já estamos em 2018. Quantos anos, né? Que a gente não tem uma revisão, por sinal, acho que parece que tem um projeto, outro plano diretor para ser votado na Câmara dos Vereadores. Acho que um dos vereadores pediu vista para analisar mais o projeto e assim votar e ter um plano diretor, porque a gente vê que a feira está crescendo de forma desordenada. Temos problemas aqui na Artemia Pires, a gente vê problema lá naquela rua principal do Feira 9, a gente vê problema na rua principal da Mangabeira. Então, são ruas, a gente vê na rua principal ali atrás do shopping que dá acesso a esses bairros. Né? A gente vê o problema dos viadutos que foram feitos, as avenidas são duplicadas, tem avenida com 3 vias, mas os viadutos são de mão única, então só tem uma via de ida e de volta. Então você faz um funil. Então, viadutos que foram feitos recentemente, então parece que não foi pensado, não foi imaginado que ia ter uma avenida tão grande, tão importante como está sendo a Norte Cerqueira. Talvez não se pensou também que a Maria Quitéria seria emendada com a Fraga Maia, a Ayrton Senna com a João Duval. Então, existem vários problemas de investimentos altíssimos, por sinal, temos ainda, sei lá, foram feitos, parece que para 30 anos o pagamento desses viadutos. A gente tem mais 20 anos aí para se pagar. E na época que foi feito, não se pensou de forma alguma que a cidade ia crescer, as avenidas seriam ampliadas, feitas avenidas largas, e os viadutos são verdadeiros funis, que todo o fluxo que as avenidas largas permite, quando chega no viaduto, todo o tempo que você ganhou, você perde atravessando o viaduto, porque é uma via simples. Então, são vários condomínios que estão sendo construídos, shoppings que vão ser construídos, galerias, ponto de venda, praças de alimentações. Então são várias obras que parece que não são pensadas. Não se pensa no acesso, na mobilidade, como essas pessoas vão chegar até lá. Então o BRT só é mais um sinal de que Feira de Santana precisa urgentemente de plano diretor e que essas obras realmente sejam cumpridas de acordo com o projeto e que não se façam improvisos. Então, pessoal, essa é a minha contribuição. É longa porque o assunto não se pode responder só com poucas palavras. Não sei se peço a vocês paciência aí, quem for assistir e ver. Talvez vocês possam editar ou fazer qualquer coisa, mas eu agradeço desde já a oportunidade.
Espero que sirva. Se qualquer coisa, estou aqui à disposição. Se precisar de minha presença na apresentação, estou à disposição. Então, um abraço, até mais.